Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos brados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Eu caminho muito mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu tenho. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vos ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei e nos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados.
também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para a proclamação do Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam,
o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A voz do bom pastor, em esplendorosa solidão, segue a ele com fervor, paz estará no coração. Hoje vem a Jesus, ao bondoso Salvador, viverás sua luz, ó bondoso pastor. Ficamos juntos? Hoje vem a Jesus, ao bondoso Salvador, viverás sua luz, ó bondoso pastor. Hoje vem a Jesus, ao bondoso Salvador, e verás sua luz, ao bondoso pastor. Ouvi a voz do bom pastor, em esplendorosa solidão, tu sentirás paz e amor, paz estará no coração. Hoje vem a Jesus, ó bondoso Salvador, e verás sua luz, ó bondoso pastor. Amados irmãos e irmãs, hoje a palavra do Senhor usa uma metáfora para falar de quem é Jesus. O próprio Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o que significa ser um pastor? O pastor, ele faz basicamente duas coisas. Duas coisas faz um pastor. O pastor, ele providencia
a nutrição para as suas ovelhas. O pastor providencia água e alimento. Mas não só isso. O pastor traz vida, como o próprio Jesus diz no Evangelho, também em outro sentido, não apenas porque dá a vida, mas porque nos defende da morte. Não sei se vocês observam, o pastor tem sempre um cajado. Aquele cajado tem duas funções: conduzir a ovelha para onde existe alimento e água, e com a ponta o pastor afugenta os lobos, o pastor afugenta todos as serpentes, tudo que ameaça o seu redil. Amados irmãos e irmãs, Jesus de fato é o bom pastor. Mas quando Jesus usa a imagem do bom pastor, ele usa a imagem não apenas por causa do pastor, mas também por causa de algo que é inerente às ovelhas. A ovelha é um tipo de animal com algumas peculiaridades. Por exemplo, é um animal que se acostuma com o seu dono. A ovelha se acostuma de tal modo com o seu dono. Imaginem vocês, quando a gente vê a imagem de um pastoreio, normalmente tem uma criança e um idoso, uma menina e um menino, sempre dois. Por quê? Porque se acostumando com dois fica mais fácil, porque quando faltar um tem o outro. Por quê? Porque a ovelha se acostuma com o pastor. Imaginem vocês que o dono de um pastoreio, dono de um rebanho, ele nunca vende as suas ovelhas para um outro pastor. A ovelha pode ser vendida para o abate, mas nunca para a tosquia, porque se a ovelha muda de pastor, ela fica triste, ela definha, ela fica algo semelhante com o que acontece com outros animais que se acostumam com seus donos. Amados, isso significa que a ovelha estabelece com o pastor uma relação muito forte, de modo que ela não conhece uma outra voz senão a voz do seu pastor. Amados irmãos e irmãs, Jesus de fato é o pastor das nossas almas, das nossas vidas. E qual é o sinal de tudo isso? É que Jesus providencia, prestem bem atenção nisso, alimento para a nossa alma, nutrição para a nossa alma. Qual é o sinal disso? A Santa Eucaristia. Assim como os pastores conduzem as ovelhas para águas repousantes, para pastagens, podemos assim dizer, que nutrem, Jesus nos conduz a este altar, porque aqui Ele dá aquilo que nutre o nosso ser, a Santa Eucaristia, a Palavra de Deus. É aqui que está a nossa força, amados. Escutem bem. Olhe só. O homem tem corpo, alma e espírito. O que é que nutre o nosso corpo? O trigo, o feijão, o arroz. O que é que nutre a nossa alma, o nosso intelecto, o estudo? E o nosso espírito, o que é que nutre o nosso espírito? Exatamente aquilo que Jesus nos dá, porque Ele é o nosso pastor, a Santa Eucaristia e a Palavra do Senhor. Por isso, amados, sejamos dóceis a Jesus, sejamos dóceis ao Senhor, deixemo-nos conduzir por Jesus a este altar, a esta mesa da palavra. Aqui nós somos nutridos,
a que nós somos fortalecidos. Por fim, amados irmãos e irmãs, é preciso dizer uma outra coisa. Se de fato somos ovelhas do Senhor, se de fato somos ovelhas de Jesus, nós temos que ter uma característica: nós escutamos a voz do Senhor, nós nos deixamos conduzir por aquela orientação que o Senhor nos dá. Ovelhas dóceis ao seu pastor, que é Jesus. A coisa maravilhosa, a coisa fantástica é descobrir que nós, amados, não somos ovelhas desgarradas, nós não somos desgarrados, nós não somos pessoas à toa. Graças ao bom Deus, nós temos um pastor, e o pastor das nossas almas e das nossas vidas é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou um à toa, você não é um à toa. Nós temos um pastor que nos conduz, que nos abençoa. Que coisa maravilhosa. Descobrir que nós não somos à toa, que Jesus conduz a nossa vida, que Jesus conduz a nossa existência. Amados irmãos e irmãs, é tão reconfortante andar no mundo desse modo. Como a segunda leitura disse, nós às vezes andávamos como ovelhas sem pastor, mas agora não. Agora nós temos um pastor, Cristo Jesus. Dóceis a Jesus, aos seus ensinamentos, à sua doutrina, ao seu encaminhamento. Quem escuta a voz do Senhor não deve resistir a ela, mas ser dócil ao Senhor. Pedimos também às mães que são pastoras também. E uma verdadeira mãe, uma boa mãe, tem esse senso de Jesus dentro de si. Observem que toda mãe, com M maiúsculo, sempre conduz seus filhos a este altar. Hoje de manhã tivemos a primeira Eucaristia lá na paróquia, na matriz. E é bonito ver isso, que boa parte daquelas crianças estão ali porque as mães as conduziram, porque as mães também exercem o seu pastoreio em nome de Jesus. E assim como Jesus encaminha suas ovelhas para Ele mesmo, que é o nosso alimento, as mães que são boas pastoras encaminham seus filhos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ouve a voz do bom pastor, que tremenda solidão, e terás no coração paz e amor, a emoção. Ouve a voz do bom pastor, e tu terás a salvação. Ouve a voz do bom pastor, firme estarás na salvação. Todos. Ouve a voz do bom pastor, firme estarás na salvação. Ouve a voz do bom pastor, firme estarás na salvação. Fiquemos todos de pé e crendo naquele que é o pastor das nossas almas.